dos Apóstolos, na minha modesta opinião, é o nome mais correto mesmo para este livro. Muito bem. E a igreja, irmãos, que nasceu no Pentecostes, a igreja como o edifício de Cristo, a igreja como instituição, ela nasce no Pentecostes. Nós sabemos disso, mas também admitimos, irmãos, que o plano de Deus para a igreja é um plano que existe desde a eternidade. Muito bem. E a igreja, irmãos, terrena, a igreja instituição, a igreja local, a igreja de Jerusalém, ela começa, irmãos, num vigor muito grande, porque ela estava baseada em alguns pilares: doutrina dos apóstolos, oração, comunhão, partir do pão. Glória a Deus. E tudo isso, irmãos, favorecia com que a igreja, e a Bíblia diz com essas palavras, caísse na graça do povo. E caindo na graça do povo, o Senhor acrescentava à igreja todos os dias aqueles que se haviam de salvar. Nós estamos notando, irmãos, pela bondade e misericórdia de Deus, nós estamos notando que Deus, irmãos, está fazendo isso aqui no Jardim Portal do Sol, nos nossos dias, graças a Deus. A igreja tem evangelizado, a igreja tem ido falar a palavra de Deus, muitas vezes, irmãos, lá no campo, muitas vezes lá no trabalho evangelístico, nós, irmãos, não encontramos êxito, não encontramos uma pessoa que dá crédito, mas nós temos visto, irmãos, domingo mesmo, tem um novo convertido aqui, irmão Valdécio, e ele trouxe, irmãos, mais 2 pessoas para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, Deus está, irmãos, trazendo pessoas, e eu estou pedindo ao Senhor: Senhor, atraia pessoas a esta casa, para que as pessoas nesta casa possam ser expostas à tua palavra. E a palavra de Deus, irmãos, é que vai lá no coração da pessoa, cutucar aquele coração que muitas vezes está duro, aquele coração está como uma pedra, mas a palavra de Deus diz assim: não é a minha palavra como o martelo que esmiuça a penha, glória ao nome do Senhor. Então, quando nós, irmãos, pregamos a palavra, quando nós estamos detidos nesses 4 pilares, né? Nesses principais pilares que a igreja tinha, a igreja primitiva: doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, glória a Deus, a igreja do Senhor cresce. O que aconteceu, irmãos, na igreja primitiva? Porém, começaram a acontecer os primeiros problemas. E nós vamos ver isso, irmãos, não hoje, mais à frente, no capítulo 6, quando começa a ter um tipo de murmuração ali, e aí começa a surgir a necessidade, irmãos, da instituição dos diáconos. Mas, um pouco antes disso, nós vamos aprender, neste episódio de Ananias e Safira, que eles não estavam escondendo algo apenas dos apóstolos, eles estavam escondendo algo do próprio Deus. E eles, irmãos, com este intento de enganar os apóstolos, este combinado que eles fizeram em casa, configurou-se em uma mentira ao Espírito Santo. Ora, não dá para você mentir para o vento, não dá para você mentir para uma força ativa, só dá para você mentir para uma pessoa. Portanto, nós entendemos que o Espírito Santo de Deus é uma pessoa. E nós começamos, irmãos, a semana passada a falar sobre isso. Nós falamos, irmãos, sobre quem é o Espírito Santo. Nós falamos que o Espírito Santo é eterno. Nós falamos da atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento. E depois nós começamos a falar sobre os símbolos do Espírito Santo. E nós conseguimos falar, irmãos, a semana passada, sobre a água e a chuva. E eu quero, irmãos, voltar, pelo menos recapitular aqui, o capítulo 6 e versículo 3 do livro do profeta Oséias, que fala, irmãos, do símbolo do Espírito Santo, da água ou chuva ou rio. Um irmão ou irmã, por favor, leia para mim Oséias capítulo 6, versículo 3, glórias a Deus. Por favor. Aleluia. Oséias 6 e 3. Tem Oséias aí, irmão, na Bíblia? Isto. Obrigado, irmão Dito. Obrigado, irmã Elisângela. Conheçamos, prossigamos em conhecer o Senhor.
Irmãos, nós não podemos parar na nossa vida espiritual. Nós não podemos nos acomodar na nossa vida espiritual. Nós não podemos, irmãos, achar que já conhecemos tudo que o Senhor quer. Tem sempre muito mais para nós. E para que o Senhor, que o seu Espírito Santo, irmãos, venha até nós como a chuva serôdia e como a chuva temporã, é necessário haver uma disposição em nós de buscar ao Senhor. É necessário, irmãos, ter em nós um ânimo, um desejo, uma iniciativa de buscar ao Senhor. Glória a Deus. Quando nós nos acomodamos, irmãos, Deus deixa de operar em nós. O apóstolo Paulo, ele fala ao seu pupilo, ao seu discípulo Timóteo, o que ele fala, irmãos? Desperta o dom que há em ti. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, você que se sente parado, você que se sente estacionado, glória a Deus, deixa eu te trazer uma boa notícia. Há um dom de Deus dentro de você, glória a Deus. A palavra, o dom que há em ti, não é o dom que está em ti, porque estar é passageiro, estar é transitório, haver é permanente. Deus tem dons para a sua vida, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Por esta causa te digo, desperte o dom que há em ti. Glória a Deus. Eu não sei qual é o dom que você tem. Não sei, irmãos, mas Deus deu um dom para você. Deus te deu um talento. A parábola dos talentos, a parábola das minas. Ninguém ficou sem receber nada. Na parábola de talentos, alguém recebeu 2, alguém recebeu 1, alguém recebeu 5, alguém recebeu 2 e alguém recebeu 5, mas não aparece nenhum personagem que não recebeu nada. Ou seja, na obra de Deus, você recebeu algum talento, desperte, vá adiante, glória ao nome do Senhor, continue progredindo, avançando na sua vida espiritual, glória ao nome do Senhor. E na semana passada, irmãos, nós falamos um pouquinho da chuva temporã. O que é a chuva temporã? É a chuva, irmãos, que ela vem para amolecer a terra. Também está falando da obra do Espírito Santo na antiga aliança, o preparo, o plantio, mas também fala da chuva serôdia. A chuva serôdia é a chuva que favorece a colheita, glória a Deus. Está falando, irmãos, da obra do Espírito Santo na nova aliança, na era em que nós estamos vivendo. Escute, irmãos, escute, igreja, no presente tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos, irmãos, progredir no conhecimento de Deus, para que através de nós, Deus possa, irmãos, fazer uma grande colheita de almas neste mundo. Este mundo está seco, este mundo está um deserto espiritual, glória a Deus, mas eu digo para você, se o seu coração estiver regado com a presença do Senhor, você vai fazer a diferença na terra, glória ao nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. O profeta Jeremias, inspirado por Deus, no capítulo 17 do seu livro, ele diz assim: bem-aventurado o homem que confia no Senhor. Glória a Deus, porque quando vem o ano da sequidão, aleluia, ele não se afadiga, ele não se seca e não deixa de dar fruto, glória ao nome do Senhor. Nós estamos vivendo, irmãos, uma era de deserto espiritual ao nosso redor, mas você é uma ilha de Deus neste mundo. Floresça, glória a Deus. Deixe o Espírito Santo, irmãos, cair na sua vida como chuva serôdia, e Deus, através da sua vida, vai fazer florescer algo em redor de você, glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo representa a chuva. Glória a Deus. Por isso que o Espírito Santo representa a água. Por isso que o Espírito Santo representa rios, glória a Deus. E quando a Bíblia fala do Espírito Santo, irmãos, representado por rios, representado por água, representado por chuva, nunca você vai ver uma mina d'água.
Nunca você vai ver, irmãos, uma pequena fração de água. Não. É derramarei do meu espírito sobre a terra seca. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E rios farei rebentar no ermo, no deserto. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, que quando você vê um crente novo convertido na casa do Senhor, os mais velhos ficam olhando assim, meio ressabiados, e dizendo: ixi, esse aí tá animado demais. Não, irmão, é eu e você que estamos secos demais. É que o novo convertido, irmão, quanto mais água ele recebe, mais ele quer receber da parte de Deus. Glória ao nome do Senhor. E ele vai rompendo, glória a Deus, e Deus vai fazendo coisas lindas acontecer na vida dele. Nunca deixe, meu irmão, este rio de Deus parar de fluir na sua vida, que é o Espírito Santo de Deus. Glória ao Senhor. Outro símbolo do Espírito Santo é o vento. Glória a Deus. O vento, irmãos, fala de ousadia. O vento, irmãos, fala de ímpeto. O vento fala de força. Glória a Deus. Aleluia. E o vento também fala de dependência. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quem é soprado pelo vento do Espírito Santo, ele não tem vontade própria, não. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor usou essa metáfora, essa simbologia para explicar para Nicodemos e disse: Nicodemos, você é tão sábio, rapaz. Você é um príncipe no meio do seu povo, mas não sabe essas coisas que eu estou te falando. O Espírito sopra para onde quer. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Sabe por quê, irmãos? Deus deixa de operar na vida de muitas pessoas, porque a pessoa, irmãos, ela quer ter o leme da sua vida. Aleluia. Ela quer ter a vela do barco, né? A vela do barco, ela quer ter isso na sua vida. Glória a Deus. Mas seja que nem a arca de Noé. Vou repetir, seja que nem a arca de Noé. A arca de Noé, irmãos, ela tinha compartimentos altos, compartimentos baixos, ela tinha janela, ela tinha porta, mas não tinha leme, não tinha timão e não tinha vela. Glória ao nome do Senhor. Ela estava embalada ao sabor das águas e ao sabor do vento que pairava sobre as águas. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Deixa o vento de Deus soprar sobre a sua vida. Ezequiel 37, 7 a 10. E Evangelho segundo São João, capítulo 20, versículo 22. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Ezequiel 37, do 7 ao 10. Leia para mim, um irmão ou irmã. E um irmão ou irmã leia João 20 e 22. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória a Deus, aleluia. Esse aqui é o Espírito Santo, irmãos, que está no meio da igreja, que vai levar a igreja ao encontro de Cristo. E aqui, profeticamente, nós vemos esse mesmo Espírito. Entregou a noiva ao Cordeiro, esse Espírito desce sobre a terra e entra com ímpeto, com ousadia sobre Israel, a nação do Senhor. E essa nação se levanta, irmãos, não mais como cadáveres, não mais como um osso desconjuntado, não mais, irmãos, como um morto, mas sim como um exército poderoso. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. É o vento, é o Espírito Santo de Deus. Como o vento assopra a cinza do nosso altar. Quantas vezes, irmãos, nós vamos orar e a oração não flui? É ou não é verdade, irmãos? Você fala: meu Deus, a minha oração hoje, misericórdia. Não passa, a gente não falava isso, né? Não passou nem do teto. Parece que aqueles balões de gás hélio, né? Gás hélio sobe, bate no teto e a gente fica: e agora? Quem sobe lá pegar? Né?
e fica lá, nem sobe nem desce, né? Fica aquele negócio esquisito, irmão. Tem oração nossa que é desse jeito. Não é verdade, irmão? Quando acontecer isso, irmão, vou dar uma dica para você. Aleluia. Vou dar uma dica, não é doutrina não, tá? Mas é uma dica para você. Tá ruim assim? Glória a Deus. Aleluia. Coloca o rosto no pó. Aleluia. E talvez assim haja esperança. Glória ao nome do Senhor. E diga: Senhor, o meu altar está com cinza. Não dá para o fogo do Senhor queimar o que está no meu altar. Por favor, Senhor, sopra sobre as cinzas do meu altar. Glória ao nome de Jesus. E Deus vai levar para longe aquela fuligem, irmão. E aí sim o seu sacrifício vai ficar pronto para o Senhor fazer maravilhas sobre a sua vida. Glória a Deus. O vento, irmãos, fala de ímpeto. E aqui, irmãos, o Espírito Santo como fogo, como vento, falando de ímpeto, falando de ousadia, falando de vigor, falando, irmãos, de vontade. Nós temos que olhar para nós, irmãos, e ver se nós, vamos falar sério, se nós estamos com vontade de servir ao Senhor. Se está faltando vontade em nós, irmãos, está faltando vida. Se está faltando vida, o Espírito Santo não se apartou de nós, mas ele não está soprando a gente, não está nos impelindo, glória a Deus. E por quê, irmãos? Porque nós é quem estacionamos, glória a Deus. E o que é que nos faz estacionar, irmãos? Os cuidados dessa vida. O que nos faz estacionar, irmãos? As decepções dessa vida. O que nos faz estacionar, irmãos? As ameaças dessa vida. Glória a Deus. Aleluia. Mas é preciso ter um posicionamento. Glória a Deus. Quando Israel se deteve diante do mar e depois foram clamar ao Senhor, e o Senhor falou para Moisés: Moisés, só tem um jeito de abrir esse mar, rapaz. Começa a marchar. Na hora que você marchar, eu vou soprar. Glória a Deus. Aleluia. Na hora que você marchar, que o povo parar de clamar, que o povo parar de reclamar, você estender o cajado sobre a água, eu vou soprar um vento forte e oriental, que vai soprar a noite inteira, até que o povo atravesse do lado de lá. Glória ao nome de Jesus. E a Bíblia diz o que, irmãos? Que o vento de Deus soprou a noite inteira. Aleluia. A igreja, irmãos, está caminhando aqui e o vento do Espírito está impelindo a igreja enquanto ela atravessa o mar vermelho. Glória a Deus. Mas quando a igreja chegar do lado de lá, o Espírito Santo vai parar de soprar. Glória a Deus. As águas do mar vão se fechar e o exército de Faraó será aniquilado. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito Santo, irmãos, trabalha como vento. João 20 e 22. Glória a Deus. 20 e 22. Aleluia. Obrigado, irmã Leda. E havendo dito isso, assoprou sobre eles: recebei o Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Por isso que tem os pregadores neopentecostais que gostam, de assoprar nos outros. E o povo cai para trás. E outros, irmão, cai para trás e olha para trás assim, para ver se está almofadado onde que ele está, Se fosse de Deus mesmo, ele caía. Se fosse do Espírito Santo mesmo, irmão, ele caía, e ele caía devagarzinho ainda, porque o Espírito Santo não vai deixar rachar a cabeça, Aqui, irmãos, o Senhor estava dizendo: olha, receba o ímpeto inicial. O Espírito Santo, ele agora, os discípulos de Cristo já tinham a obra do Espírito Santo, falando a eles, mas agora o Senhor internaliza o Espírito Santo neles, mas ainda não estava completo. Precisava do quê, irmãos? Do fogo. Já a gente chega lá, do fogo do Pentecostes. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Irmão, irmã, escute uma coisa. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. O crente mais fraquinho que tiver aqui nessa noite, a crente mais fraquinha que tiver aqui nessa noite, aleluia, o Espírito Santo quer fazer de você, irmão, um foguete na mão dele. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Impelir você, irmão. Glória a Deus. É por isso que nós temos o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz isso na vida do crente. Glória a Deus, aleluia,
Aleluia. Quando você vê, irmão, aquele crente muito assim, né? E não vai, você olha para ele, está sempre reclamando, e aí, meu irmão, né? Sai de perto dele, irmão, vai orar por ele, ou chega já, irmãos, colocando a mão nele, dizendo, meu servo de Deus, levanta aí, rapaz, acorda, desperta, Deus quer impelir esse barco aí, senão ele vai ficar parado aí, irmão, água parada, irmão, glória a Deus, barco parado não leva a lugar nenhum, glória ao nome do Senhor, deixa o Senhor assoprar sobre a sua vida, glória ao nome de Jesus, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. O Espírito Santo também é simbolizado, irmãos, pelo fogo. O fogo, irmãos, ele ilumina. Glória a Deus. Sabe por que muita gente está perdida, irmão? Não sabe para onde vai, não sabe o que faz, não sabe que decisão tomar. Aleluia. Glória a Deus. Por que, irmãos, quer andar sozinho? Não, deixa que eu resolvo. Para com isso, meu irmão. Para com isso, minha irmã, se submeta à vontade do Senhor. Aleluia. O fogo do Espírito Santo vai nortear a sua vida. Ele ilumina. O fogo do Espírito Santo, irmãos, ele também aquece. Glória a Deus. Oh, irmão, falar de aquecer nesse frio, que delícia, né, irmão? Glória ao nome do Senhor. Está tão frio, a gente, né, fica dentro de casa, os pés gelados. Puxa vida, seria tão bom um aquecedor. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Quando fala de frio, né? A gente não entende frio como vida. A gente entende calor como vida. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E Deus, irmãos, não quer uma igreja fria. Quer uma igreja cheia do fogo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O apóstolo Paulo diz lá aos Romanos, ele diz assim, o amor seja não fingido. Apegai-vos ao bem, não sejais vagarosos no cuidado, mas sede fervorosos no Espírito, tenha o fogo do Espírito na sua vida, glória ao nome do Senhor, aleluia, glória a Deus, oh aleluia, oh meu Deus, glória a Deus, Atos 2 e 3, Atos 2 e 3, e Mateus 3 e 11. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Pode ler em dupla, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Estava bonito. Parecia o primeiro, estava aparecendo o soprano e o contralto. Vamos lá, irmão. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus. Obrigado, irmãos. Eu falei que o fogo ilumina. Eu falei que o fogo aquece. Mas o fogo também purifica. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Muitas vezes, irmãos, lá em Provérbios diz assim: o crisol é para a prata, o forno é para o ouro, mas o Senhor prova os corações. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Pode ter certeza, irmãos, é possível, e não é revelação, não, isso é óbvio, é possível que nessa noite, tem alguém aqui, irmãos, que esteja sendo provado, há um dia, há uma semana, há 10 anos, há muito tempo você está sendo provado, você está sendo provada, mas não fique triste não, glória a Deus, a Bíblia chama o fogo, chama a aprovação de fogo, o apóstolo São Pedro fala, fala da ardente prova, ou seja, uma prova de fogo, glória a Deus, que vem sobre nós. Fique triste não, você vai sair dessa provação um ouro melhor, uma prata melhor, um ouro sem refúgio, uma prata sem escória, porque o fogo de Deus vai te purificar. Glória a Deus, aleluia, oh glória ao nome de Jesus, oh aleluia. Irmãos, a igreja precisa, e eu falo isso em escala geral, a igreja precisa do fogo purificador do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, nós estamos, irmãos, recuando, eu não estou falando, irmão, de uso e costume, não, eu estou falando, irmão, de falta de amor com as coisas de Deus em geral, glória a Deus, mas, irmãos, quando o crente tem o fogo do Espírito Santo, ele fica com temor de perder este fogo, aleluia,
E quando ele percebe que o fogo começa a se extinguir, ele vai para a oração. E na oração ele consegue lenha para manter esse fogo aceso. Glória a Deus, glória a Deus. Oh, aleluia. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Mateus 3:11. Aqui, irmãos, está falando de algo purificador. Mateus 3:11. Glória a Deus, a mensagem de João Batista. Escute aí. Obrigado, irmã. Glória a Deus. Ele falou assim: eu em verdade vos batizo com água. A água limpa, mas o fogo purifica. Vou repetir para você, irmão. A água limpa, o fogo purifica. Vou explicar melhor. A água limpa a superfície, o fogo limpa o interior. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E o apóstolo, o profeta João Batista, primo do Senhor, ele diz: olha, ele virá e vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Bom, nós deixamos de pregar isso. E aí vieram os irmãos batistas e falaram que este fogo, os irmãos batistas estão falando que este fogo aqui é o inferno. Vê se pode, irmão. Não é isso, pastor? Estão falando. Os irmãos batistas, nós paramos, nós assembleanos paramos, irmão. Nós pregamos autoajuda, nós pregamos, irmão, que Jesus vai realizar todos os nossos sonhos, que nós somos os queridinhos do Senhor, que nós somos o meu lindo, minha linda, né? E paramos de pregar essas verdades aqui. E aí os irmãos batistas, que gostam de estudar, né? Ou eles começaram agora a falar, irmãos, que este fogo é o fogo do juízo. Mas, irmãos, eu vou explicar aqui para vocês, tá? Se vocês se depararem com esse ensino, é preciso, irmãos, ter uma honestidade intelectual para você entender esse texto. Jesus, o profeta João Batista, ele diz assim: o Senhor vos batizará com o Espírito Santo e com o fogo. É uma conjunção aditiva. O e aqui é uma conjunção aditiva, é uma soma. É batismo com o Espírito Santo e com fogo. Não tem, irmãos, como Jesus batizar com o Espírito Santo e mandar alguém para o inferno. Não tem como ser o inferno, porque batismo é algo transitório. Ok? Então, irmão, não precisa você fazer seminário, 6 anos de seminário, para depois ensinar errado ainda. Né? É só ler a Bíblia. É batismo com o Espírito Santo e com fogo. É coisa boa, é coisa do céu. Glória ao nome de Jesus. Agora, não se preocupe, irmão. Quem aqui é batizado com o Espírito Santo com evidência de falar em línguas? Olha aí. Mas quantos dos irmãos que receberam esse batismo com o Espírito Santo viram uma bola de fogo no seu batismo com o Espírito Santo? Está vendo? Só uma. E aí, irmãos, eu não posso, deixa eu explicar para vocês, porque eu conheço irmãos que gostam de ser melhor que os outros, né? E aí, eles recebem o batismo com o Espírito Santo e falam assim, você fala: irmão, Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aí ele fala: eu fui batizado com o Espírito Santo e com fogo. Não, irmão, é a mesma coisa, certo? O batismo com o Espírito Santo e com o fogo significa que você vai mergulhar no Espírito, porque batismo é mergulho. Glória a Deus, você vai mergulhar no Espírito e o Espírito vai te purificar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É claro que é possível pela fé e para mostrar para você que Deus fez algo grandioso na sua vida, que na hora que você receber o batismo com o Espírito Santo, você veja uma bola de fogo, uma nuvem de fogo, uma coluna de fogo. Não é isso, irmã Silvani? Alguma coisa, é possível, mas para Deus mostrar e aumentar a sua fé. Mas não é um batismo a mais. Não é um batismo diferente, é o batismo único, batismo com o Espírito Santo e com o fogo purificador do Espírito de Deus. Glória ao Senhor, aleluia. E eu estou orando, irmãos, e eu quero ver, aleluia, Jesus batizar com o Espírito Santo e com fogo no meio da igreja, sem precisar de congresso, aleluia, sem precisar de sacudir a cabeça de ninguém.
Como eu recebi o batismo com o Espírito Santo, como a minha irmã recebeu o batismo com o Espírito Santo em uma oração lá em casa. Glória a Deus. Aleluia. Que é o verdadeiro batismo, irmão. Que você é uma pessoa hoje, recebe o batismo com o Espírito Santo, amanhã você é outra. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Oh, aleluia. Mas o Espírito Santo, irmãos, ele também é representado pela pomba. Interessante, irmãos, que a pomba é diferente do pombo. O pombo, ele tem o fel. Quem sabe o que é o fel? Quem sabe o que é o fel? Irmão João sabe, né? E você sabe o que é fel, irmã Josiane? Quem sabe o que é fel, irmão? Fel é uma bolsinha, né? É uma bolsinha. Meu pai pegava os peixes e falava, tirava o fel do peixe e falava: come isso aqui que você vai aprender a nadar. Pronto, irmão, eu comi, quase morri afogado. Tive que um tio meu, né, me salvar. É ou não é verdade, irmão? Tinha isso, não tinha essa história, irmão? Come esse fel aqui. E ele é amargo, porque aquele ali é produzido na bilis, no fígado do animal. O pombo tem. A pomba não tem fel. Glória a Deus. A pomba não tem fel. Por isso que o Espírito Santo, irmãos, ele é simbolizado pela pomba. Onde o Espírito Santo está, não consegue coabitar com a amargura. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. A vida do crente, irmãos, ela era amarga antes de conhecer a Cristo. Mas depois que conheceu a Cristo, irmãos, ela se tornou doce. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O povo, irmãos, quando saiu, atravessou o Mar Vermelho, passou alguns dias, eles estavam com sede e se depararam, precisavam achar uma fonte de água e se depararam com uma fonte, com um lugar que tinha água. Glória a Deus. E o povo correu afoito para tomar aquela água. E quando colocaram a água à boca, perceberam que a água era amarga, as águas de Mara. Não é isso? Glória a Deus. Moisés pegou, irmão, não é feitiçaria, não é simpatia, é simbolizando a cruz de Cristo. Moisés pega um lenho, joga o lenho nas águas amargas de Mara. Glória a Deus. E depois que ele joga o lenho nas águas amargas de Mara, o povo vai beber e a água está doce. Glória ao nome do Senhor. A nossa vida, irmãos, era um verdadeiro amargor, mas depois que o lenho do Calvário tocou as nossas vidas, nós temos que nos tornar doces. Glória ao nome de Jesus. Aleluia. Por isso que a pomba simboliza o Espírito Santo. Glória a Deus. Bem-aventurados os pacificadores. Glória a Deus, porque eles serão chamados filhos de Deus. Está lá no sermão das Beatitudes. Mas leia ali para mim, irmãos, por favor, Mateus 3,16. Ou melhor, não precisa ler. Não precisa ler. Mateus 3,16, se você quiser anotar, tem na sua Bíblia aí, e a própria Bíblia vai dar a referência para você, em Marcos 1,10, Lucas 3,22 e João 1,32. Os 4 evangelhos falam do batismo do Senhor. Glória a Deus. Que o Espírito Santo de Deus desceu sobre a vida do Senhor Jesus em forma corpórea de uma pomba. Agora, irmãos, escute uma coisa. O Espírito Santo não é uma pomba, tá? Ele é simbolizado pela pomba. Não é uma pomba. Tá bem, irmãos? Não vai querer ter uma pombinha lá na sua casa, né? Vou ter uma pombinha aqui em casa para simbolizar o Espírito Santo. O povo, irmãos, perdeu a simplicidade de Cristo, nós falamos na Santa Ceia, e começou a inventar moda, né? E eu vi esses tempos atrás, e eu fiquei chocado, irmão, com aquilo, num culto, irmãos, que eles chamam de pentecostal, mas é uma bagunça, né? E uma irmã, coitada, com uma pombinha branca, coisa mais linda, irmão, a pombinha, né? E a irmã suando, irmão, que nem tampa de cuscuz, coitada, né? E ela segurava a pombinha, irmãos, e cantando o hino da Sofia Cardoso, e a pombinha, irmão, misericórdia, quase morrendo degolada na mão, e ela andando, era um teatro, né? Era um teatro, e irmãos, o povo cai em cima, irmão, né? Falando, cadê o Ibama? É Ibama, né? Deve ser. Cadê
Irmão, não, você não precisa. Se entrar uma pomba aqui na igreja, se entrar uma pomba aqui na igreja, irmão, amém. Glória a Deus. Não é um ato profético, é só uma pomba, irmão. Assim como se entrar um morcego, os irmãos também não é nada de ruim, é só um morcego. É só um morcego. Irmãos, porque nós não podemos nos tornar místicos. Nós não podemos nos tornar místicos. No começo do ministério do pastor Raimundo, aqui em Indaiatuba, um dia entrou um beija-flor, lá no templo central. Entrou um beija-flor. E o beija-flor voava para lá e voava para cá. E conforme ele voava, os irmãos faziam assim. Igual aquela torcida, aquela ola, fazia. E os irmãos com medo do beija-flor. O beija-flor desse tamanho, irmão, Tudo bem. Mas o bendito do beija-flor, irmão, não resolveu pousar na cabeça do pastor Raimundo. Irmão, foi um chororô. Foi um chororô na igreja. Porque Jesus vai levar o pastor Raimundo. O beija-flor pulou, montou na cabeça dele, pousou na cabeça dele. O beija-flor pousou, e a igreja chorou, e os irmãos ficaram. Irmão, faz mais de 40 anos e o pastor Raimundo está vivo. Glória ao nome do Senhor, aleluia. Então, irmãos, por favor, se entrar uma pomba, glória a Deus, não fique muito crente assim, você vai começar a idolatrar. Glória a Deus, nós não precisamos disso não. O Espírito Santo simboliza, quer fazer a prática disso na sua vida, biblicamente? Vê se tem amargura aí no seu coração e pede, Espírito Santo, vai tirando essa amargura, glória a Deus, vai tirando essa tristeza, vai me fazendo uma pessoa doce, vai me fazendo uma pessoa agradável, glória a Deus, aleluia, glória ao nome do Senhor, amém? Muito bem, irmãos, graças a Deus. Outro símbolo do Espírito Santo, e esse aqui eu revelo para os irmãos que é o que eu mais gosto. É o azeite. Aleluia. Glória a Deus. Porque, irmãos, o azeite da unção, simbolizado na antiga aliança, ele era para reis, para o que mais, irmãos? Para ungir reis, profetas e... Reis, profetas e... Qual é o terceiro, irmãos? Vamos aprender. Reis, profetas e sacerdotes. Glória a Deus. A barba de Arão, no Salmo 133, o óleo precioso que desce sobre a barba de Arão, é a unção sacerdotal. Glória a Deus. Quando falamos de azeite, irmãos, na nossa vida, fala de direção, fala de aprovação e fala de autoridade. Glória a Deus. Por isso que na antiga aliança, glória a Deus, e como eu amo a palavra de Deus, irmãos, porque a palavra de Deus ela é precisa, não é mais para você ungir casa, não é mais para você ungir carro, não é mais para ungir estabelecimento comercial, não precisa, não é nem para ungir pastor, não é nem para ungir pastor. Como que hoje nós consagramos os pastores, irmãos? Qual é o método da nova aliança? Imposição de mãos. Só isso, certo, pastor? É só isso. Aí você vê, irmão, na internet, aí umas aberrações, a pessoa com um vidro de azeite, irmão, derrama azeite assim, e quanto mais azeite joga, mais a pessoa pula, E, irmão, nenhuma necessidade disso. Nenhuma necessidade disso, certo? Um irmão chegou para o pastor e falou assim: pastor, eu queria que o senhor ungisse a minha moto. Aí o pastor falou assim: mas a moto está doente? A moto está enferma? Porque a única coisa que a gente tem que ungir, irmãos, na nova aliança, é o enfermo. Glória a Deus. Uma irmã, irmãos, pegou e falou: não, eu quero que unja a minha casa. Eu quero que unja a minha casa. O pastor mal orientado foi lá e ungiu a casa. O diabo, irmãos, pegou e matou o cachorro daquela mulher, um cachorro caro, da raça Bulldog, pendurado num gancho. Ele ficou pendurado assim, certo? Não precisa desse tipo de coisa não, irmão. Glória a Deus, eu estou aqui para ensinar os irmãos, para a gente não entrar na idolatria. O azeite, irmãos, não cura. Porque o Senhor falou assim, olha, há alguém porventura entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele
com o óleo da unção e a oração da fé salvará o doente. Não é o óleo, é a oração salvará o doente. Glória ao nome do Senhor. E tem um plus ainda, e tem um mais ainda. E se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. O azeite são serve para quê, irmão? Serve para estimular a nossa fé. Quando você recebe, irmãos, a unção, né? Nós o colocamos, e a Bíblia fala ainda, irmãos, é com o polegar direito. A Bíblia fala, é com o polegar direito. Não pegue o óleo com o dedo indicador, não. Não pegue com a palma da mão, não. É com o óleo, com o dedo polegar direito. A gente vai lá e unge. Eu passo assim, eu passo assim, eu passo assim e oro. Não é o meu método. Outros pastores, eu vi esses dias atrás o pastor João orar, e eu achei muito bonito. Ele pegou o óleo, colocou assim na testa da irmã e ficou segurando. Lindo. Glória a Deus. Cada um tem um método, até para que isso não fique um padrão e a gente crie nisso uma doutrina. Glória a Deus. Né? A gente vai lá, ora, e quando você está recebendo, você está enfermo, e aí o irmão coloca o óleo na sua testa, a sua fé é estimulada, porque você se lembra que a unção do azeite ali é externa, mas o Espírito Santo está dentro de você, e aí aquela fé é estimulada, e Jesus te cura. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Por isso, irmãos, lá em Eclesiastes, diz assim: em todo tempo sejam alvos as tuas vestes, e nunca falte o óleo da unção do Senhor sobre a sua vida. Glória a Deus. O crente, irmão, quando tem o óleo de Deus na vida dele, as engrenagens espirituais dele são lubrificadas. Glória a Deus. Ele anda, ele vai, ele não se cansa. Glória a Deus. Aleluia. Você já viu um motor, irmão, andar sem óleo? É o maior perigo, irmão. O óleo, ele conserva as engrenagens no lugar certo. Glória a Deus. Você anda e não se fatiga. E se fatigar, o Senhor renova as suas forças. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Maravilha, irmãos. Podemos dizer amém nessa noite, irmãos? Amém? Glória a Deus. A semana que vem, permitindo Deus, irmão, nós voltaremos aqui no azeite. E aí a gente vai falar um pouquinho aqui, irmãos, sobre a unção, sobre a direção, a autoridade. Glória a Deus. A unção, a autoridade que recebeu Davi, por exemplo. Glória ao nome do Senhor. E também vamos falar, irmãos, sobre o outro símbolo do Espírito Santo na Bíblia, que é o selo de Deus. Amém? E permitindo Deus, aí nós entramos, irmãos, na obra do Espírito Santo, no tempo em que nós estamos vivendo. Amém? Deus abençoe a vida da igreja, em nome do Senhor Jesus. Nossa